Olá, boa tarde a todos. Agora são 6 horas da tarde, quarta-feira, dia 11. A gente vai dar sequência na nossa conversa do tratamento psicológico nos dias atuais com o psicólogo Pedro Paulo Zogby. Ele é pós-graduado em gestão de pessoas, consultor e palestrante. Aqui eu já vi a solicitação dele com a gente. E a gente já fez várias lives aqui sobre diversos assuntos. Ele mostrou. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Tudo Boa bem? tarde, boa tarde a todos, boa tarde a você, boa tarde ao pessoal do canal. E estamos de volta aí para continuar falando sobre o tema atendimento psicológico nos dias atuais. Um tema, Exatamente. um tema que a gente decidiu fazer uma segunda live, porque na primeira live nós tivemos aí muitas perguntas, muitas curiosidades, e acho que é importante a gente dar continuidade para esse tema tão importante nos dias de hoje, né? Exatamente. Inclusive, você pediu a solicitação tão rápido, não deu tempo de apresentar que a gente já fez tantas lives aqui e você já mostrou toda a sua competência. A gente já falou de psicologia na primeira live, do nascimento até os 18 anos, da juventude à terceira idade, redes sociais, beleza, conflitos familiares, solidão, desemprego. E você mostra toda a sua versatilidade aqui para todos nós o tempo inteiro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela deferência, né? Pela forma como você vem nos apresentando aí, não só eu, como todos os outros convidados. A grande versatilidade é do seu canal, né? Porque trabalha toda a parte de nutrição, com a parte de psiquiatria, psicologia. Então é muito importante nos dias atuais nós temos esse vínculo com o público, ainda que seja virtualmente. Muito obrigado, Pedro. Ó, aqui já começamos aqui com comentários aqui, olha. É, Pode seguir da maneira que você quiser. como Pode que você fazer. prefere? Já começo aqui lendo o comentário ou... Pode seguir da maneira que você quiser. Vamos mesclar aí, fazer suas perguntas, comentário, a maneira que você achar mais proveitoso. Tá certo, aqui, olha. Eu vou acabar optando aqui para pegar um comentário, porque é um comentário bem sério, da Ok? Cidinha Fonseca. Perdi meu marido para o Covid, estou com minha autoestima muito baixa. Tinha 44 anos de casada e de repente ele se foi. Como faço para melhorar meu coração? Claro que de uma maneira assim, do que a gente pode falar de uma maneira geral, né, Pedro? Bom, primeiramente, Cidinha, lamento profundamente a perda do seu companheiro de tantos anos. Do mesmo modo que eu externo os meus pêsames a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, e que não é fácil, né? Não é fácil você estar passando por essa perda, não é fácil se desligar desse companheiro de tantos anos, não é fácil você olhar para isso com naturalidade. Então, o primeiro conforto que eu posso dar para você é respeitar essa fase de luto que você está passando, né? Respeitar essa fase, procurando uma terapia para que você possa externalizar todo o sentimento que você está passando, procurar talvez um psiquiatra para que ele possa te acompanhar com um tratamento medicamentoso, né? E fazendo tudo isso com muito cuidado e não se obrigando a ficar bem do dia para a noite. Acho que isso não vai acontecer agora. Mas o que eu posso te dizer é que a terapia, a psicologia está aí, né? Você vai poder melhorar o seu coração entendendo esta perda, caminhando por ela,
falando sobre ele, né? E nós estamos passando por isso de uma maneira muito atroz, né? Muito veloz. A Covid, o vírus é um vírus letal e que levou aí o companheiro da Cidinha, como levou várias pessoas. Então, o que a gente precisa fazer é utilizar a terapia como uma busca para o entendimento. É claro que a terapia não vai trazer ninguém de volta, mas a terapia acalma as feridas. Acho que num primeiro momento, Cidinha, você deve ficar resguardada, entender um pouco, vivenciar esse luto, porque a sociedade quer que a gente fique bem o tempo inteiro. Então, você não tem essa obrigação. E a primeira coisa que você deve fazer é procurar um psicólogo através da telemedicina, através das plataformas de atendimento psicológico, que o teu convênio atende ou que você possa buscar. Eu estou à disposição. E aí a gente pode conversar. Em paralelo, talvez fazer um trabalho com um psiquiatra para, quem sabe, você tentar caminhar agora nesse sentido. Mas eu lamento profundamente a sua perda e externalizo a minha condolência a todas as pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Ó, perfeito, Pedro. Ótimas palavras. E aproveitando esse tema, eu tinha separado para fazer depois, mas vou fazer agora. É normal as pessoas negarem a pandemia. Pode ser um mecanismo de defesa? Na verdade, você negar qualquer coisa é um mecanismo de defesa, né? Mecanismo de defesa, para quem não sabe, é quando você tem um problema, quando você tem uma situação que você não consegue enfrentar, a primeira coisa que você faz, né? Um mecanismo cerebral, inclusive, a primeira coisa que você faz não, isso não está acontecendo comigo, né? Isso não está acontecendo, isso é bobagem, né? Então a gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente briga num relacionamento, a gente fala, não, a culpa não é minha, a culpa é dela, a culpa é dele. Então, isso é um mecanismo de defesa. Então, todas as vezes que a gente tem um problema que a gente não consegue resolver, a gente nega. E no caso da pandemia, as pessoas, elas não estão negando muito, não. Eu não estou vendo pessoas negando muito, não. Estou vendo os nossos governantes com posturas negacionistas, porque eles não conseguem resolver. Eles não conseguem resolver, eles não conseguem ir para frente com uma vacina, eles não conseguem acertar o passo para dar uma credibilidade à população, para que a população possa acreditar que tem uma saída. Agora, as pessoas elas têm a tendência de achar que está tudo normal, então a gente acaba utilizando esse mecanismo para seguir. Então, o mecanismo de defesa muitas vezes é autoprotetivo. Eu vou me proteger negando aquela situação. Aquilo que eu não consigo resolver, a minha primeira opção é negar, né? E aí a gente acaba enfrentando muitas dores por conta disso. A primeira situação é você enfrentar, né? Negar nunca é o problema, mas realmente as pessoas acabam negando a pandemia por uma questão muito mais emocional, né? A pandemia é algo, o coronavírus é algo que a gente não consegue resolver, né? Primeiro que é um vírus absolutamente desconhecido. É um vírus que se dá bem em qualquer temperatura, calor, frio. É um vírus que detesta aglomerações. E o brasileiro, em qualquer lugar do mundo, a gente opta por aglomerações, né? Então é muito difícil. E aí você vê notícias como a não produção da vacina, a não, os órgãos reguladores demorando para acertar o passo, a gente acaba negando, porque ou eu paro a minha vida, ou eu continuo com a minha vida negando que esse vírus tem uma letalidade. Então, não é que as pessoas negam o vírus. O vírus está aí.
mas as pessoas negam a letalidade do vírus. As pessoas negam que o vírus mata. Infelizmente, nós abrimos a nossa live aí com a Cidinha contando o caso do seu esposo. Então, a gente vê aqui na nossa live que o vírus existe e o vírus é letal. Então, a gente precisa tomar certos cuidados, o público precisa tomar certos cuidados, mas os governantes têm uma carga negacionista muito grande. É, exatamente, Pedro. E, e agora, retomando o nosso tema inicial, né, da nossa live, eu queria perguntar para você, acho que pouca gente conhece que um tratamento psicológico pode ter várias linhas diferentes, né? Então, quais são as linhas mais conhecidas de um tratamento psicológico? Legal. Tipo, Legal. Nós temos, na faculdade de psicologia, nós temos 5 anos onde a gente aprende, onde o psicólogo aprende, né, o estudante aprende várias linhas, né? A primeira linha que se aprende algumas, tem as mais famosas, tem a psicanálise, tem a comportamental, teoria comportamental, tem a fenomenologia existencial, tem a abordagem centrada na pessoa, ACP, né? E dentro da psicanálise você tem alguns teóricos que falam de diferentes abordagens, mas que utilizam a psicanálise. Então você tem a psicanálise lacaniana, que é o do teórico Jacques Lacan. Você tem a psicanálise freudiana, que é do Freud, né, do Sigmund Freud. Você tem a psicanálise kleiniana, da Melanie Klein, e todas elas utilizam o inconsciente como objeto do seu trabalho, objeto do seu estudo, né? Que a gente é regido pelo nosso inconsciente. Isso quem diz é a psicanálise. E aí o Lacan, o Freud, a Melanie Klein, o Winnicott, são teóricos que vão versar sobre abordagens diferentes, mas utilizando o inconsciente. Quando você vai para a abordagem comportamental, você tem o behaviorismo, que é colocado pelo Skinner, né? Em inglês, comportamento é behavior, então o Skinner colocou o estilo comportamental. Depois houve a comportamental cognitiva, que vai olhar para os pensamentos limitantes, as crenças limitantes, aqueles pensamentos que não deixam você avançar. E aí o psicólogo cognitivo ele vai trabalhar sobre isso. Nós temos algumas novas linhas, que é a psicologia positiva, né? Que é uma psicologia que vai levar muito mais voltado para o lado das forças do ser humano do que das fraquezas. Então, você tem algumas linhas terapêuticas que cada terapeuta pode escolher a tua. A fenomenologia, que é a linha que eu sigo, você tem Heidegger, que é um teórico, você tem Kierkegaard, você tem Merleau-Ponty, você tem teóricos que vão olhar para o presente. Então, o presente, o momento de ser e estar no mundo, como é que o indivíduo funciona no mundo, quais são as relações que ele estabelece. Então, qual é a grande diferença, por exemplo, da fenomenologia para a psicanálise? A fenomenologia ela não estuda o inconsciente como explicação para as questões. Os fenômenos estão pela forma que você se dá nas relações. Então, eu vou olhar muito mais o presente do que algumas coisas, do que o que você quis dizer, na verdade não era. Então, aqui não é uma crítica a nenhuma linha. Acho que todas as linhas são muito aceitáveis. A psicanálise tem um trabalho incrível. Então, em consultório, por exemplo, você pode, um fenomenólogo, por exemplo, pode lançar mão
de algumas outras linhas, dependendo do caso, né? Tem alguns psicólogos mais tradicionais, então que só olham para um viés, mas eu, no caso, olho um pouco para, dependendo do caso, a gente vai trabalhando de alguma forma ou de outra, né? Você tem, dentro da psicanálise, você tem também o psicodrama, né? O psicodrama é instituído por Moreno, o Moreno é o teórico que instituiu o psicodrama, e o psicodrama também é uma linha que você vai entendendo os seus problemas a partir do desempenho de papéis, né? Então, você vai fazer o meu pai, eu vou fazer, né? E aí você vai trocando, e aí você vai dramatizando, e vamos ver como é que vai resolvendo o problema. O terapeuta vai tratando sobre isso. Mas eu acho que quem se interessa pela psicologia vai ter que fazer a faculdade, né? E aí vai olhar para cada linha que quer seguir. No caso do consultório, eu trabalho da seguinte maneira: você tem um paciente que tem problemas com os pais e tal, e aí a gente vai lançando mão das linhas que tenha mais a ver com esse caso. Pelo menos é isso que eu faço. Ó, perfeita aula até agora, Pedro. Excelente aula. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, se ainda você acha que ainda existe pessoas que têm preconceito em fazer terapia, seja com psicólogo ou com psiquiatra. Na verdade, existe o preconceito, porque toda vez que você vai mexer, né, toda vez que você vai falar sobre os seus sentimentos, você não vai querer contar para qualquer pessoa. Então, nesse sentido, a terapia, você acaba tendo um preconceito. Eu vou falar para alguém que eu não conheço, vou ter que estabelecer relações. Isso é muito difícil para mim, né? Eu, enquanto pessoa. Mas eu acho que isso tá mudando, porque como a pandemia e as telemedicinas, como nós já falamos na outra live, como está democratizando o acesso, eu acho que as pessoas estão menos preconceituosas ao fazer terapia, né? Elas estão vendo a necessidade de fazer terapia com tudo que nós estamos passando. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda existe pessoas que têm uma cabeça um pouco mais, uma dificuldade um pouco mais de falar dos seus problemas, que não querem sentar na frente de um psicólogo ou de um terapeuta para conversar sobre os seus problemas. Então, é muito complicado para a pessoa, mas eu acho que está caminhando. Acho que está caminhando para isso. Ah, perfeito. E continuando o nosso papo da live da semana passada, que a gente você estava falando bastante do atendimento online, né? Que está bem predominantemente agora na quarentena. E como que é feito o atendimento familiar nesse novo jeito de atender, né? Então, o atendimento familiar é uma coisa que você pode fazer em telas divididas, né? Então, nós estamos aqui, a sua tela está dividida, a minha tela está dividida, e aí nós estamos fazendo. Se o atendimento é familiar, se a sua mãe ou se a sua esposa está aí com você, ela aparece na mesma tela, ou ela vai para um outro computador e a gente faz, nós, aqui, nós três, nós quatro, nós fazemos aqui a terapia familiar, tá? Então, às vezes acontece da gente ter telas divididas, atender grupos de famílias, ou pelo Zoom, ou por qualquer outra plataforma, com telas divididas. Se está na mesma casa, nada impede de você ter a mesma tela, você e a pessoa que está com você, e o psicólogo na outra tela. Então, a gente está tendo que ajeitar algumas coisas, mas está dando tudo certo. Acho que os atendimentos, eles precisam ser de alguma maneira individualizados, e depois você marca um encontro com a família inteira.
né? Ah, mas como é que tá fazendo psicodrama? Então, psicodrama, que é aquela coisa de papéis que eu expliquei, tá acontecendo pelo Zoom, por outras plataformas, pelo Google Meet, por outras plataformas, e aí cada um tem a sua tela ali, fica ali na telinha, e aí o psicólogo comanda essa interação por grupos. Ah, perfeito. E aproveitando esse assunto do modelo online, como que é feito com crianças, é, crianças que muitas vezes não têm a noção de privacidade, né? Como que é trabalhado isso? Então, na verdade, quando se atende criança, a parceria tem que ser muito voltada dos pais, né? Então, os pais devem ajudar o psicólogo nessa hora, né? Para a criança poder ver que é um momento dela e tal. E você nunca deve, né? Nunca não, mas não deve abordar a criança, não deve abordar a criança sem sem um atributo, ou seja, sem um jogo, sem alguma projeção na tela. Então, quando você vai atender uma criança, é legal que você tenha objetos na sua mesa, é legal que você faça um PowerPoint para que ela mesmo jogue com a temática que você está trabalhando com ela. Então, a criança, dependendo da idade, ela tem que ser atraída com jogos, com brincadeiras, com barulhos, porque Tem senão que, você. Se tem que eu. atrair a atenção da criança, né? De uma forma lúdica, né? Isso, exatamente. Como no consultório presencial você faz isso com a criança através do lúdico, então você tem a caixa lúdica, o psicólogo tem a caixa dele, né? Então, cada criança tem a sua caixa de brinquedo lá no consultório presencial. No consultório virtual, tem que manter a mesma coisa, né? Então, tem que improvisar algumas coisas, tem que fazer alguns jogos em PowerPoint, jogos da memória, é, é, tendo o assunto que você está trabalhando com ela. Então, você está trabalhando com ela a comunicação. Você vai fazer um jogo da memória voltado para a comunicação. Então, é mais ou menos isso. Não adianta eu estipular uma conversa com a criança, por exemplo, de 6 anos, a conversa que nós estamos tendo aqui. Olá, tudo Certo. bem? Não, você tem que fazer do mesmo jeito que você não vai fazer isso no presencial, no online é bem mais difícil. Então, acho que o psicólogo vai exigir do psicólogo um pouco mais de trabalho para trazer figuras, trazer desenhos, enfim. Mas tá E, dando certo. perfeita explicação, de novo. E, e qual que é a diferença entre psicólogo e psicoterapeuta? Então, psicólogo, ele faz uma faculdade de 5 anos e ele tem a licença para atender em consultório. Psicoterapeuta também faz suas formações, então você pode fazer um curso de psicanálise e você pode atender em consultório também, mas você não precisa ter o CRP para ser um psicoterapeuta, né? Você pode fazer cursos de psicanálise e atender através da abordagem da psicanálise, da fenomenologia, de outras linhas. E aí você só não tem o CRP e aí você também não pode, fica restrito só ao atendimento daquilo que você cursou. Então, o psicoterapeuta, existem psicólogos psicoterapeutas. Aí sim, ele com a formação dele, com o CRP dele, pode estender um pouco mais o trabalho. O psicoterapeuta, somente psicoterapeuta, ele pode ou não ter o CRP. E aí, se ele não tem, ele fica atendendo dentro daquela linha que ele escolheu. Tá? Agora, se ele é um psicólogo e psicoterapeuta, tem várias pessoas que são psicólogas e psicoterapeutas, é aquele que faz terapia. O psicólogo também faz terapia. Só que o psicólogo está amparado na psicologia. E o psicoterapeuta nem sempre está amparado na psicologia, e sim em alguma linha de estudo que ele faz.
Então, eu já tive amigos, por exemplo, amigas, que já atendiam em consultório pela linha, por exemplo, da psicanálise, e foram fazer a psicologia para buscar um pouco mais de respaldo e para buscar o CRP, por exemplo, que é o conselho de classe nosso, que regulamenta a nossa profissão. Olha que legal. Eu não sabia disso, que era possível atender só com um curso avulso de psicanálise, assim. Sim, é possível atender, você monta o teu consultório, só que você não tem o respaldo para responder pelo CRP, então você acaba sendo um psicoterapeuta, um terapeuta, né? E Uhum. aí, se você é psicólogo, você pode ser também terapeuta, pode se intitular como psicoterapeuta, mas aí, além disso, você tem o aval do CRP também. Ah, perfeito. E existe algum cuidado que o terapeuta deve ter, especialmente no atendimento online? Os cuidados são os mesmos cuidados que ele deveria ter no presencial. A única coisa que muda é a questão da conectividade, né? É a questão de você não estar atendendo em local muito barulhento. Você psicólogo, deve proporcionar para o terapeuta, para o paciente, um ambiente de escuta, né? E aí põe um fone de ouvido para que outras pessoas do ambiente não escutem a conversa. Você deve manter o padrão da ética. É a mesma coisa, né? O que vai mudar é a questão da conectividade mesmo e da questão de não estar em algum lugar muito barulhento, no caso, o paciente e o terapeuta também. Ah, perfeito. E como que ficam os mecanismos psicológicos à distância? Olha, você vai percebendo, por exemplo, algumas expressões do paciente. Então, por exemplo, você vai percebendo se o paciente está gostando do que você está dizendo, se o paciente está entendendo o que você está dizendo. Aí você pode mensurar, medir questão de transferência, contra-transferência, né? Aquilo que, se o paciente está concordando com você. Então, os mecanismos você consegue perceber ali na relação terapêutica. Então, eu estou falando alguma coisa e o paciente fica balançando na cadeira, né? E aí você, tá tudo bem, né? Você tá tudo bem, faz sentido isso que eu estou te trazendo. Então, os mecanismos terapêuticos são os mesmos observados no presencial, os mesmos. Só que realmente mais, você tem que estar mais atento, né? O psicólogo tem que estar mais atento para não ocorrer uma coisa assim, será que eu deixei de observar alguma coisa, deixei de observar alguma transferência? Será que ele tá entendendo o que eu estou trazendo? Será que está fazendo sentido? Então é muito mais perguntar do que perceber. Porque, por exemplo, aquela questão do corpo falar, então se você cruzar os seus braços agora, ó, eu estou de braço cruzado. Você não está percebendo que eu estou de braço cruzado, né? Sim. Então, as minúcias, os detalhes precisam estar muito mais observados do que estaria se eu tivesse em consultório presencial, né? Então, mas não muda muito, não muda muito. O que muda são essas coisas que eu te falei. Acho que é uma observação mais atenta por parte do psicólogo. Ah, perfeito, Pedro. É, antes da gente avançar aqui, faltam algumas perguntas que eu montei aqui. A gente pode fazer a parte 2, encerrar e começar de novo? Claro, vamos lá. Tá, eu vou encerrar aqui. Quem estiver aqui dentro e quiser continuar, é só entrar de novo, então. Tamo juntos. Está faltando interação aí no pessoal. Acho que tá meio quieto o pessoal aí. Vamos interagir. Tô querendo responder, ajudar de alguma maneira as perguntas que podem vir.
Ah, perfeito. Vamos ver se agora nessa parte 2 vão ter mais interações. Vamos ver. Ok? Até já, então. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.